Bom, boa noite, todas as pessoas aqui presentes. Estamos aqui começando mais uma edição do Cinema da SPP. Hoje a gente tem como convidada a Leda Maia. Ela vai fazer uma apresentação de um filme e Leda, ela é psicóloga, ela é membro da Sociedade Psicanalítica da Paraíba e ela também é membro do grupo Winnicott, aqui também da Paraíba. Leda, você pode iniciar sua fala, mas antes disso, em nome da SPP, que também você faz parte, a gente agradece a sua presença aqui, agradece você ter aceitado o convite de estar aqui com a gente. Muito obrigada. Obrigada, Lúcia, né, pelo convite também. Boa noite a todos, né, e para mim é uma satisfação estar aqui para participar dessa partilha, né, desse assunto tão impactante que é a anorexia nervosa, tá bom? Então, vamos lá, Paulo, me ajudar, por favor. Pode passar, Paulo. Então, primeiro eu gostaria de começar trazendo um resumo do filme, né, que conta a história de Ellen, que é uma moça universitária, né, que abandona a universidade e retorna para a casa do pai, depois de passar por um programa de internação sem progresso para o seu transtorno alimentar. No entanto, o pai não está disposto a lidar com ela, e é a madrasta Susan quem se encarrega de levá-la para um especialista inovador. A trama se baseia em um tipo de tratamento alternativo, no qual os jovens se encontram em uma casa de recuperação, que tem como pilar a autonomia do paciente. Não há grandes restrições de convivência, mas é necessário se comprometer em querer viver, né? Então, essa é a grande regra desse tratamento com esse médico, tá bom? Vamos lá, pode passar, Paulo. Eu sei que todo mundo sabe aí, né, mas eu trouxe aqui algumas características da anorexia, que são essa restrição persistente da ingesta calórica, o medo intenso de ganhar peso ou de engordar, a perturbação na percepção do próprio peso ou da própria forma, e também o indivíduo ele mantém um peso corporal abaixo daquele minimamente normal para a idade, gênero e trajetória do desenvolvimento e saúde física. Então, para quem assistiu o filme, eu creio que todos tiveram a oportunidade de fazer isso, a gente pode perceber que todas essas características, né, que estão aqui nesse slide, a gente pode detectar, são visíveis, né, na personagem principal, que se chama Ellen, né, ela passou por tudo isso aí. Pode passar, Paulo. Então, primeiro eu vou começar aqui com a visão freudiana da anorexia, para depois fazer um link com aquilo que a gente viu no filme, tá bom? Então, a anorexia nervosa, ela não foi especificamente conceituada por Freud, permanecendo como um sintoma histérico ao longo dos seus escritos, e algumas vezes relacionada à melancolia. A íntima relação existente entre esses quadros e a anorexia nervosa fazia com que esta não fosse vista independentemente, mas sempre como um sintoma de uma estrutura clínica. Para Freud, a anorexia eclodiria no período pubertário e viria denunciar um conflito em que a aversão à sexualidade remeteria à ideia de repulsa e à perda da libido, em que, em última instância, ocasionaria a perda do apetite, constituindo-se, portanto, para ele, um distúrbio oral. Ou seja, resumindo, Freud, ele não falou especificamente sobre a anorexia, e quando a anorexia aparece nos escritos de Freud, ela aparece sempre como um sintoma de alguma estrutura clínica, como aqui no caso que eu citei,
ou da histeria e, sobretudo, da melancolia, que eu vou falar mais adiante. Uma outra coisa que ele chama atenção, que Freud chama atenção e que a gente ainda observa nos dias de hoje, é que a anorexia, ela costuma aparecer na puberdade. E no tempo de Freud, e ainda hoje também, né, ela muitas vezes acontece por causa da dificuldade das jovens, principalmente as meninas. A gente sabe que a anorexia, ela também acontece com os meninos, mas a incidência maior é no sexo feminino, e geralmente ela acontece devido a, muitas vezes, a dificuldade, né, nesse caso aqui, dessa comparação que Freud faz, né, a anorexia aqui, nesse caso, ela surgia devido à dificuldade da menina lidar com aquela sexualidade que irrompia, ou seja, que estava surgindo naquele momento. Então, diante desse assombro, diante dessa dificuldade de lidar com essa sexualidade nascente, essa menina, ela fazia uma conversão no corpo, ela deslocava para o corpo através dessa aversão à comida. Por isso que Freud diz, perda do apetite é igual à perda da libido. Né? Eu vou explicar isso mais adiante. Pode passar, Paulo, por favor. Então, o Freud relata que a neurose nutricional paralela à melancolia é a anorexia. A famosa anorexia nervosa das moças jovens, segundo me parece, depois de cuidadosa observação, é uma melancolia em que a sexualidade não se desenvolveu. A paciente afirma que não se alimenta simplesmente porque não tem nenhum apetite. Não há qualquer outro motivo. Perda do apetite, em termos sexuais, equivaleria à perda da libido. Então, Freud dizia, onde há uma anestesia, vai aparecer aí a melancolia. E aqui, nesse caso, a anestesia era a anestesia sexual, certo? Que a gente vê muito nas meninas anoréxicas, e eu arrisco em dizer que, às vezes, atualmente na clínica, não somente nas meninas anoréxicas, mas, às vezes, algumas meninas apáticas, às vezes com alguma seletividade, que não chega a ser anorexia, mas com alguma seletividade alimentar, a gente também vê um pouco disso, né? Ou seja, adolescentes que não sabem lidar com as suas demandas pulsionais, da agressividade, da sua sexualidade, e tem dificuldade de criar dispositivos, né, subjetivos aí para lidar com essas dificuldades, com essas descobertas. Então elas deslocam, elas vão criando sintomas, e geralmente os sintomas são esses, né? Uma anestesia da sexualidade, ou se não, algum sintoma de natureza alimentar, certo? Nutricional. Pode passar, Paulo. E aqui a gente começa o link com o filme, né? Então, a anorexia e na melancolia, né? Então, nesse pequeno trecho que a gente viu aí, a respeito da anorexia, que Freud fala, e quem já leu o artigo de Freud de luto e melancolia, né, e um artigo de Freud muito antigo, de 1893, um caso de cura pelo hipnotismo, Freud também fala a respeito disso, né, ou seja, da melancolia, da anorexia junto com a melancolia, certo? E nesse artigo ele observa que na melancolia há uma anestesia sexual, como eu acabei de falar anteriormente. E se a gente observa no filme, eu não sei se vocês se lembram, mas tem uma parte lá do filme que ela vai conversar, que a Ellen, ela vai conversar com o rapaz, o amigo dela, no quintal da clínica. Alguém se lembra disso? Ela vai se conversar com ele lá atrás, e ele já está paquerando com ela, né? E quer saber um pouco mais da vida dela,
Ele pergunta a idade dela, ela diz que tem 20 anos, que saiu da universidade. Ele pergunta se ela já teve namorado, se ela já teve aí, só faltou perguntar relação sexual, né? Mas ele dá a entender e ela responde que não. E diz que não, e ele pergunta o porquê, e ela diz que esses assuntos assustam ela. Não sei se lembram disso, a minha memória... ela disse isso, esses assuntos são muito assustadores para mim, né? E aí ele, apesar disso, parte para cima dela e dá um beijo, e depois ela o repele, né? E expulsa ele de perto dela, né? Então, eu sei que isso é uma obra de ficção, não adianta a gente querer também querer encaixar a teoria aí somente para fazer valer a nossa análise, né? Mas o pouco que a gente pode perceber, a gente pode fazer esse link aí com o filme, né? Uma certa anestesia sexual dessa moça, né? Que já universitária, com 20 anos, e ainda não tinha tido nenhuma experiência dessa natureza. Algo que eu percebi também, e que está na anorexia e na melancolia, ou seja, a depreciação do sentimento de si mesmo. Tanto é que eu trouxe essa foto aqui, aonde ela, numa fala lá com uma das pessoas, ela começa a dizer, eu sou o problema mesmo, a culpa é minha mesmo, eu sou péssima, é isso mesmo, né? Então, nós constatamos que essa característica é frequentemente percebida nos casos de anorexia e se manifesta por meio de censuras, críticas e insultos produzidos contra si mesmo. Além disso, ela submete o corpo a exercícios muito rígidos, né? Então, ela é bem magrinha, só o couro e o osso, e ela fazia tantos abdominais que a coluna dela aqui atrás já estava completamente machucada, né, que o médico observou, e ela, numa negação completa, aquilo que estava acontecendo com a sua pele, né? Então, acontece isso, é próprio da melancolia, e a gente vê na clínica também, como eu já disse anteriormente, não somente nas meninas anoréxicas, mas também nessas meninas melancólicas, nas meninas que fazem uma certa seletividade alimentar, né? E que desprovida de vida, né? Por mais que a gente tente incentivá-las, por mais que a gente tente dar um sopro de vida nelas, é sempre esvaziadas de si mesmo. E uma outra característica que a gente também vê no filme e que Freud traz nesse artigo é o sadismo, né? Então, o sujeito anoréxico, ele acaba por torturar as pessoas mais próximas através do seu estado mórbido. Anestesiado, ele mobiliza o sofrimento alheio, ou seja, essa letargia que a melancolia traz, né? Ou seja, essa pessoa que vai perdendo o vício, essa pessoa que só vai sendo levada pela vida, ela mobiliza uma certa raiva também nas pessoas que estão ali ao redor, ela mobiliza um desespero, né? Eu não sei se vocês perceberam isso no filme, né? Que principalmente a madrasta ficava desesperada, né? A irmã dela também, né? Ficava, inclusive ela disse até uma frase bem interessante, né? Se você morrer, eu lhe mato, né? Não sei se vocês perceberam isso, né? Como quem diz assim, por favor, né? Faça alguma coisa, se você morrer, eu lhe mato, né? Então, na maior parte dos casos, quem se preocupa e sofre com o emagrecimento excessivo e com a recusa do anoréxico em se alimentar é a família. E, geralmente, é a família quem leva para fazer o tratamento, né? Porque a menina anoréxica, melancólica, ela não está nem aí, ela está ali para provocar mesmo, né? Ou seja, essa melancolia, essa coisa arrastada, ela provoca isso. É terrível você conviver com uma pessoa que é melancólica, uma pessoa que
a menina anoréxica, né? Então, muitas mães ficam apavoradas, às vezes até batem nas meninas, né? Assim, de tão louca que ficam, né? Vendo a filha morrer na pele e no osso ali, na sua frente, né? Mas é sempre bom lembrar, né, que apesar dessas aproximações que foram destacadas, é possível perceber que há melancólicos não anoréxicos, bem como anoréxicos que também não são melancólicos, tá bom, minha gente? Mas nos estudos de Freud, nesses artigos que eu já citei para vocês, a gente pode pensar isso aí. Pode passar. Uma outra coisa, na melancolia, o sensorial prepondera. Eu não sei se vocês já viram esses vídeos aqui, onde aparecem essas moças comendo um monte de coisa. Vocês nunca viram isso? Assim, já aparecia para mim, nunca mais apareceu. É bem capaz de eu estar falando aqui e meu celular daqui a pouco vai aparecer um monte de coisa, né? Essas meninas comendo esses peixes, uns negócios, umas comidas, um peixe que é um negócio assim, comendo. Por que esses vídeos existem, as comidas exóticas, ou às vezes, ou se não são essas comidas exóticas, é um monte de comida, a pessoa comendo, é porque existem pessoas, como também as meninas anoréxicas, que elas se comprazem e somente em olhar o outro comer. Vocês sabiam disso? Né? No filme aparece uma cena assim, né? O rapazinho, que era amigo da Ellen, leva um cookie para ela, né? Ou seja, um biscoito, ou era um chocolate para ela. Ela não come, ele tira o chocolate lá do pacote, né? Ela vai comer esse chocolate só um tempo depois, mas ela pega o pacote e fica cheirando. Não sei se vocês viram isso. Ela fica cheirando aquele pacote, né? E depois os outros também ficam só cheirando, né? Porque o grande prazer delas é isso. Então, eles comem com os olhos, comem com o nariz, comem com a boca, né? Tem muitas meninas que às vezes fazem o prato e levam lá para o porteiro comer e ficam olhando o porteiro comer, né? O prato, senão faz o prato lá e depois bota a comida todinha para o cachorro, fica lá olhando o cachorro comer aquela comida que a mãe preparou, né? Também, nessa parte aqui da melancolia, os números são mais importantes do que as palavras. Veja que no filme, Ellen sabia todas as calorias e todas as comidas que estavam lá. Ela sabia as calorias lá da carne, de tudo, eu não me lembro mais quais eram as comidas, mas ela sabia dizer, isso aqui tem não sei quantas calorias, isso aqui tem não sei quantas, isso aqui tem não sei quantas, né? Ou senão ela ficava medindo o braço assim, né? Assim, como quem soubesse ali a medida do bracinho dela. Né? Então, às vezes isso acontece bastante. Pode passar, Paulo. Isso aqui, essa visão pós-freudiana que eu vou trazer para vocês, ela não faz um link necessariamente com o filme, mas como são só 2 slides, e para que o nosso estudo, a nossa análise, ela fique completinha, eu trouxe, certo? Então, a gente vai ter que alucinar um pouquinho, certo? A gente vai fazer de conta que a mãe de Ellen foi super protetora, que a mãe de Ellen não respeitou a autonomia da filha, para que a gente possa entender um pouco isso que eu vou falar nesses 2 slides a seguir, tá bom? Então, por quê? Porque nos primeiros, desde Freud até a década de 30 e 50, os psicanalistas, eles se preocuparam, eles enfatizaram a importância da oralidade para explicar a gênese da anorexia. Depois disso, né, lá pela década de 60 em diante, os autores eles deixam de priorizar essa relação com a fase oral e passam a considerar a relação, as relações interpessoais, dando esse especial relevo da ligação com a mãe e com a filha, que é justamente isso que eu vou falar agora, tá bom? Aí depois eu volto a fazer um link com o filme.
Mas aí, como eu disse, vou repetir agora, a gente precisa alucinar um pouquinho, imaginar um pouquinho, fazer de conta, né, que essa mãe de Ellen era uma mãe possessiva, uma mãe opressora, superprotetora, né, para que a gente possa aí entender o que esses psicanalistas quiseram nos explicar aí através da suposta origem da anorexia e as saídas também da menina, né? Então, o que é que esses psicanalistas, e ainda hoje isso acontece, né? Cada um tem as suas visões aí a respeito de cada acontecimento, de cada sintoma, de cada transtorno. Por isso que eu trouxe aqui. Então, para esses psicanalistas, né, que entendem a gênese, a origem da anorexia como proveniente, né, da ligação da mãe com a filha, a menina anoréxica, ela teria uma mãe possessiva, opressora, superprotetora, incapaz de ver a sua filha como um objeto separado dela, certo? E essa relação de dependência seria tão grande que dificultaria qualquer possibilidade de autonomia. Então, a anorexia, ela surgiria aí como um mecanismo de defesa, numa tentativa de separação, de autoafirmação, de libertação dessa dependência materna. E essa simbiose com a mãe é tão grande que a menina anoréxica, ela não teria nem a possibilidade de enxergar o seu pai, porque a mãe não deixa, não permite essa intromissão, certo? Então, se tivesse acontecido isso no filme, né, com Ellen, justamente por ela não poder elaborar as situações complexas da vida, ela desenvolveu recursos de sobrevivência psíquica utilizando o próprio corpo. Então, na anorexia, a precariedade na subjetivação deflagra um mecanismo de recusa que tem como consequência um retorno da pele aos ossos. O controle da fome e da forma é o recurso encontrado na anorexia para fazer barreira a um excesso do outro. Então, aqui, se a mãe de Ellen fosse realmente essa mulher intrusiva, simbiótica com ela, a anorexia surgiria como uma forma de interditar essa simbiose, né? Surgiria, como se Ellen estivesse dizendo assim, ela quisesse introduzir um furo nessa onipotência materna. É como se Ellen estivesse dizendo assim para a mãe, pare, minha mãe, me deixe faltar algo, né? Ou seja, eu quero que me falte algo. É uma forma de Ellen introduzir uma castração nessa mãe, né? De dizer de promover uma separação primitiva que essa mãe não permitiu desde lá do início. Tá bom? E não é raro a gente ver aqui nesses casos que acontece ainda hoje, nos depararmos com essas mães apresentando também insatisfações excessivas com o seu corpo e com a aparência e com as questões de alimentação, e geralmente são filhas únicas ou filhas primogênitas. Pode passar, por favor. Então, a anoréxica, ela sofre de um excesso intrusivo de carne, pois o seu corpo é vivido como um corpo para dois, onde a mãe e a menina se fundem e se repelem dentro de uma mesma pele psíquica que impede a subjetivação de configurar uma mulher. Esse excesso lhe incha a autoimagem e dele ela precisa se livrar, emagrecer, recusar o alimento e afeto, para desvencilhar-se desse corpo mãe-mulher, onde ela não se reconhece. Então, como eu já disse, né, é como se ela precisasse desencarnar desse objeto intrusivo, né, e aí ela corre um sério risco. Talvez seja uma maneira inadequada de fazer isso, mas é a maneira que muitas vezes a menina encontra, né, de barrar essa intrusão. Uma maneira, às vezes, como eu já disse, inadequada e que ela pode até morrer, mas é a forma que muitas meninas encontram às vezes até de sobreviver, pelo menos
psicamente ou por um momento. E depois eu vou explicar isso. Pode passar, Paulo. E agora eu vou trazer a visão winnicottiana, né, a qual eu me comprometi para fazer também a análise desse fio. Então, a teorização de Winnicott sobre o modo como o ser humano se constitui aponta para a condição de uma pessoa que se caracteriza por ser uma unidade psicossomática. O ser humano não é considerado como uma estrutura dividida em corpo e mente. Então, quando a gente pensa em Winnicott, a gente tem que abandonar essa ideia de corpo e mente, certo? Porque essa divisão de corpo e mente, ela advém do pensamento cartesiano, certo, minha gente? Vem lá de Descartes, quando começou a fazer essas explicações aí de corpo e essas coisas todas. Então, quando a gente pensa em Winnicott, a gente tem que pensar mente e psique, tá bom? Então, ainda em cima dessa explicação, né, para que a gente entenda um pouquinho, eu sei que para quem não conhece a teoria winnicottiana, talvez fique um pouquinho complicado, mas eu vou fazer de tudo, né, para esmiuçar, para que a gente chegue a um entendimento lá com do fio, né? Então, segundo o Winnicott, o processo de personalização é uma tendência inata e ela é herdada, né? Ou seja, todos nós temos essa tendência para chegar a uma unidade, e é justamente essa unidade psique-soma. E essa conquista da personalização, ela indica que o indivíduo, ele tornou-se uma totalidade, ou seja, uma pessoa inteira. E para que isso aconteça, é preciso que esse bebê, é preciso que essa pessoa, ela tenha crescido em um ambiente suficientemente bom. Pode passar, Paulo. Então, o surgimento da mente, ela é consequência da relação entre psique e soma. O Winnicott afirma que a natureza humana não é uma questão de corpo e mente, né, como eu já havia falado, e sim uma questão de psique e soma, interrelacionados, que em seu ponto culminante apresentam um ornamento, a mente, né? Então a mente ela vai surgir depois, né? Então a mente é como se fosse assim, é como se é a pessoa inteira, certo? É o resultado da soma do psique soma, certo? Dessa inteireza, é o homem inteiro, ok? Pode passar, Paulo. Então, no entanto, se a mãe apresenta repetidas falhas, o bebê é obrigado a usar o aparato mental para preencher as lacunas produzidas pelo ambiente, que não criou condições para a construção da unidade psicossomática. Nesse momento, o bebê serve de mãe para si mesmo, para minimizar as falhas maternas. Então, veja, esse bebezinho, para ele se constituir bem, ele precisa de um ambiente, como eu disse, né, suficientemente bom, de um ambiente calmo, de um ambiente tranquilo, para que essa unidade psique-soma, ela possa se concretizar. Quando isso não acontece, né, quando a mãe falha muito, esse bebezinho, essa unidade psique-soma, ela não acontece, e esse bebezinho, ele vai usar a mente, ou seja, a mente, ela vai surgir antes da unidade psique-soma, entende, minha gente? Então, a mãe falha tanto que é como se ela não existisse, e esse bebezinho, ele vai servir de mãe para si mesmo, certo? E isso vai favorecer o quê? A consequência disso. Isso daqui vai resultar num falso self, numa cisão, entende? Às vezes até numa própria psicose, num afrouxamento entre psique e soma, ou seja, vários sintomas vão acontecer aqui. Vários transtornos podem resultar daqui dessas falhas, certo? Pode passar, Paulo. Então, assim, quando o processo de desenvolvimento é afetado, em vez da construção de uma unidade psicossomática, o que se tem é um indivíduo dissociado do seu próprio corpo. Há um despedaçamento,
e não a constituição de um corpo, a instauração da saúde. O ser fica desapossado da sua morada. Dessa forma, nós podemos entender a desconexão entre o corpo e a imagem de Ellen como um vestígio de alguma não integração psique-soma, né? A gente sabe que a constituição do corpo ela é relacional, não é assim? Ela está relacionada com o ambiente que é sustentado nesse processo de amadurecimento do bebê. Por isso que Freud dizia que o ego, antes de tudo, ele é corporal, não é assim? Ou seja, o bebê ele precisa de uma pele psíquica, né, para se sentir seguro. E tem uma psicanalista, Esther Bick, que ela fala justamente dessa, eu achei bem interessante, eu vou ler aqui para vocês, né, que ela fala disso, né, que o bebê, ao nascer, ele encontra-se num estado de não integração, e ele é um amontoado de sensações, e ele precisa dessa pele psíquica para se sentir seguro, da mesma forma que os órgãos do corpo dele têm uma pele física, tem na pele física o seu limite. E é por meio desse contato de pele, de boca, de seio, que acontecem as primeiras experiências entre o bebê e sua mãe. E essas experiências são as primeiras noções de delimitação de lugar, de espaço, da presença do outro e do próprio seio. E são nessas repetições de contato com a mãe que o bebê forma a sua pele psíquica. Caso a integração não ocorra, o bebê viverá um desamparo e uma sensação de esvaziamento. E ela ainda fala, essa Esther Bick, ela fala de uma olho-pele, de uma pele psíquica que se forma através do olho, de pele, olho, comunicação. Ou seja, o olhar emocional, o olhar que toca, o olhar que desperta emoção. Dessa maneira, o olho se transforma em pele. Isso é muito lindo, não é, minha gente? Então, nós precisamos de tudo isso, né, para a gente se constituir, para que o nosso eu alcance essa inteireza. E são essas memórias primitivas que serão armazenadas ao longo do tempo e que dará forma ao ser humano. As memórias corporais são essas memórias corporais que começam a se juntar para formar o nosso eu, certo? E a gente viu que por causa justamente da falta de um ambiente bom, suficientemente bom, a gente viu, né, que a mãe de Ellen sofreu depressão pós-parto, foi uma mãe que não deu uma sustentação a ela, que eu vou falar mais adiante, ou seja, ela não teve nada disso. Um pai tão ausente que ele não aparece nem no filme, né? Um pai super ausente na vida dela, compreende? E, então, não podia ser diferente. Pode passar, Paulo, por favor. Então, a sobrevivência através da atividade mental poderia explicar a recusa ao alimento como uma teoria primitiva para controlar a fome, a vida, a morte, a necessidade e a ausência do outro. Então, esses pacientes, né, que tiveram que usar a mente desde muito cedo para sobreviver, eles continuam essa atividade mental, são aqueles pacientes que racionalizam muito, aqueles pacientes que chegam no consultório e que você pergunta sobre a vida dele e ele narra jornalisticamente como é a vida dele, ou seja, a emoção não passa, o afeto não passa, é aquele paciente com o pensamento muito operatório, aquele paciente que é incapaz de manter contato com as próprias emoções, com as emoções alheias, é aquele paciente, é aquela pessoa que a gente chama normopata, certo? Normopata é aquele que sempre está
falando de uma pseudonormalidade, tudo é normal, sabe? Não é aquela normalidade do adolescente, não, sabe? A gente pergunta, e como é que tá? Normal, normal, né? Tá tudo bem, as pessoas, elas aparentam, né, um pseudo-equilíbrio, né? Aquelas pessoas que a gente pergunta, e tá tudo mal, você sabe que tá tudo mal, mas eles precisam apresentar essa pseudo-normalidade, essa pseudo adaptação, sabe? Aparenta serem equilibrados, mas não são, né? São prisioneiros da realidade, uma incapacidade também de acreditar que eles podem ser ajudados, uma resistência à mudança, e principalmente isso, ficam muito no pensamento, né? Aqueles pacientes que fantasiam muito, tem um pensamento muito, às vezes, paranoico, né? Eu já falei aqui. Então, quando a mãe e o meio invadem o repouso psicossomático do bebê, forma-se, ao invés de psique-soma, forma-se mente e psique, e por isso essa pessoa ela fica aí dominada pela mente. Então, veja que eu pude perceber isso em Ellen, né? Quando ela ia para as sessões com o médico, ela ficava ali brigando com ele, né? Ela ficava racionalizando, ela ficava querendo saber da vida dele, ou seja, ela mal falava da vida, da vida dela, ela mal falava das coisas que realmente importavam, né? Ficava ali só na mente, só intelectualizando, racionalizando, né? Ou seja, era uma moça inteligente, e ficava nisso, ficava só às voltas com essas coisas, né? Ou seja, só vivendo o mental, certo? E geralmente essas pessoas elas se constituem com um falso self, né? E esse falso self ele se constitui justamente para proteger o verdadeiro self, certo? E aí é onde eu trago essa questão da mudança de nome, que numa das reuniões que a gente teve na SPP, a gente até falou um pouco disso, né? Paciente que muda de nome, alguns artistas que mudam de nome, alguns religiosos que mudam de nome, né? Então, no meu entendimento, quando Ellen muda de nome, né, sob a sugestão do médico, né, de Ellen para Eli, foi também nessa tentativa de recomeçar, no meu entendimento, né? Depois a gente vai abrir para discussão, para que a gente possa poder falar nisso, né? Uma tentativa de recomeço, porque talvez Ellen estivesse aí em sintonia com os interesses dos seus familiares, né? Por isso que ela vivia com esse sentimento de inutilidade, né? Ela estava ligada a um passado, esse nome era o nome da bisavó dela, né? Ela precisou morrer, como diz a música de Gilberto Gil, né? Morrer para germinar, mesmo que tenha sido nessa questão do nome, né? Como se fosse assim, Ellen vai morrer para que Eli possa nascer, né? E naquela cena, na última cena lá do filme, quando ela fica na árvore, aquilo foi muito significativo para mim também. Ela fica lá na árvore, quando ela olha para baixo e tem o corpo nu dela. Não sei se eu viajei muito, certo, minha gente? Minha mente é muito fértil. Mas eu vi assim como se fosse uma semente, o corpo dela bem magro, nu, e eu vi como se fosse uma semente ali assim, no embaixo da árvore, né? Como se fosse uma semente mesmo que estava morrendo ali para nascer de novo, né? Isso é uma tentativa, sabe, gente? Não quer dizer que isso vai acontecer, ou que, às vezes, as pessoas que mudam de nome, ou que mudam de isso e aquilo outro, não, mas, às vezes, são tentativas que a gente faz, né, no sentido de querer mudar, né, e tem até uma tentativa de querer sobreviver. Eu me lembro que Luísa Moura fala muito sobre a questão da lagartixa, e a Andrea também, numas discussões nossas, ela lembrou disso, né, que diz que quando a lagartixa está sob perigo, né, de morrer, ela se livra daquele rabo, né,
ela se livra do raiva para sobreviver, né? Então, às vezes, a gente precisa, né, se livrar de alguma parte nossa, de algo que pesa na nossa vida, para que a gente possa renovar, religar, né? Ou seja, juntar esse psique-soma, talvez, aí que está separado, né? Aproximar-se de si mesma. E eu me lembro também de um caso lá de Fortaleza, que eu fui recentemente, que a Silvia Lobo, ela falou também da vida de Erik Erikson, né, que mudou de nome. Então, ele viveu as voltas, né, com a sua questão de identidade, ou seja, atrás do pai dele, ficou nas ruas da Europa, lá, várias cidades da Europa, morou debaixo da ponte, né, viveu feito um mendigo, e depois ele acordou para a realidade, e aí pôde transfigurar a vida dele, e depois disso ele botou o nome dele, Erik Erikson, né, e esse som é filho. É como se ele, depois de que acordou para a realidade dele, é como se ele dissesse assim, eu sou filho de mim mesmo, né? É como se ele não precisou mais saber quem era o pai dele, porque ele tinha reconhecido aí quem poderia realmente mudar a vida dele, né? Que é ele mesmo, né? E tem um outro caso de uma moça que apresentou um caso de uma paciente que de vez em quando cometia atos contra a própria vida, e a analista, ela percebeu que nesses atos era também uma forma dessa paciente dizer assim, eu me mato para proteger o meu verdadeiro self, né? Eu achei forte isso, né? Uma tentativa de proteger aquilo que era mais precioso dela, mesmo que fosse tirando a própria vida, né? Para uma tentativa de religar, ok? Pode passar, Paulo. Então, no entanto, os sintomas psicossomáticos seriam ainda, de alguma forma, a expressão de busca de integração. O distúrbio psicossomático é uma forma de o paciente entrar em contato com o seu corpo, mesmo que seja por meio da doença ou da dor. Então, alguém pode estar perguntando assim, vem cá, o que é que ele está falando de sintoma psicossomático, distúrbio psicossomático, né? Porque a anorexia, ela é um distúrbio psicossomático, tá certo? Tá lá, é um transtorno psicossomático, tá lá no corpo, ok? Então essa doença, esse transtorno alimentar, é a esperança que o corpo convoque a integração do psique-soma, né? É a tentativa de religar o psique-soma. Então, é a forma do paciente entrar em contato com o seu corpo, mesmo que seja por meio da doença, né? O Winnicott é que fala isso. É um meio de buscar a integração, é uma esperança ainda, mesmo que seja através da dor, mesmo que seja através da doença, né? O meu corpo está ali clamando por uma integração, por uma, né? E aí, se a gente resistir a não fazer nada, né, com esse paciente, a gente, nada assim, entre aspas, né, porque o Winnicott diz assim, minha gente, que com pacientes dessa natureza, a gente não deve ficar, pode passar, Paulo, por favor, eu acho que, pronto, com frequência, nós temos que nos contentar em deixar o paciente de ter que manipular a sintomatologia em uma relação de alternância com os nossos colegas correspondentes, sem tentar curar a doença real, que é a cisão de personalidade do paciente organizada a partir da debilidade do ego e mantida como defesa contra a ameaça de aniquilamento no momento de integração. Então, isso quer dizer o quê? Resumindo, o Winnicott está dizendo que a gente não deve ficar tentando curar a anorexia, nesse caso. Sabe? Vai comer, minha filha, você comeu hoje, você não sei o quê, você vai morrer, você está uma pele e osso, e não sei o quê. Às vezes a gente cai nessa tentação, né? Por quê? Porque essas meninas, elas despertam na gente elas mobilizam muito, né? Como a gente viu lá nos primeiros slides, né? Esse cuidado, pelo amor de Deus, né? A gente fica mobilizada
né? A família inteira fica mobilizada, mas o INCOR diz que não tenta curar, porque é justamente a doença que ainda está ligando, entende? É a doença que está mantendo as pessoas vivas. O que é que a gente tem que fazer? A gente tem que funcionar como uma mãe suficientemente boa, a gente tem que acolher. Tanto é que o médico dizia, não se fala de comida aqui, né? Vocês se lembram no filme que ele dizia? Era uma das regras, não se fala, não quero vocês falando aqui, nada disso, não quero, porque ele sabia que não é isso que vai curar. É a mesma coisa, então a gente não deve ficar tentando curar. Tem paciente, esse tipo de paciente aqui, ele precisa ficar passando de médico em médico, né? Esses pacientes, eles sabem de tudo da doença dele, mais do que a gente, quando chega no consultório, sabe tudo. Então, não adianta a gente ficar lá, né, destrinchando o DSM para esse paciente, tentando curar a doença real, porque tem algo muito maior atrás disso aí, certo? Pode passar, Paulo. Então, o convívio a que Ellen se permite na clínica e a possibilidade experimentada no encontro com o médico e com a sua mãe proporcionaram a renovação da expressão das suas necessidades, no embate da sua satisfação e frustração com a realidade possível, né? Então, esse médico, ele funcionou como uma mãe também suficientemente boa, né? Ele deixou que Ellen se expressasse de uma maneira fluida, de uma maneira espontânea, onde ela pôde falar da sua raiva, onde ela, né, da maneira que ela conseguiu, por mais que ela racionalizasse, mas ela conseguiu, né, falar lá, expressar minimamente o que ela precisava falar. Pode passar, Paulo. Então, a possibilidade de cura ou de uma melhora do seu estado passaria por um redirecionamento dos processos de maturação da primeira infância. Esse redirecionamento só pode ter lugar no contexto de uma relação de dependência extremamente forte ou mesmo absoluto com o terapeuta. Quando se instala essa dependência, o analista fica no lugar da mãe suficientemente boa, que se supõe que atenda às necessidades do bebê, né? Então, e para que essa dependência, ela só vai acontecer quando a confiança se instalar. E para que essa confiança se instale, às vezes é preciso que a gente não faça nada, é preciso somente que a gente esteja lá para o paciente. Agora, para isso, é preciso que a gente também tenha paciência. Se a gente tiver essa paciência, né, de resistir à tentação de não fazer nada e o paciente perceber que pode confiar nesse ambiente, ele vai abrir a porta para nos mostrar o seu verdadeiro self, que está sendo escondido ali pelo falso self. Pode passar, Paulo. Então, a capacidade do analista de se identificar com as necessidades do paciente libera os processos de maturação e acarreta um descongelamento da situação primitiva da carência ambiental. Ela permite ao eu uma evolução suficiente para que a paciente possa sentir cólera e exprimi-la quando surgir uma inadaptação na situação analítica. Isso aconteceu no filme, né? Ellen saiu com muita raiva, bateu a porta, né? Por quê? Porque ela encontrou ali um ambiente confiável, onde ela pudesse expressar a raiva dela, onde ela pudesse expressar, não é tudo, a confiança dela, né? E aí, aquilo, a raiva que ela não pôde expressar lá no iniciozinho da vida, porque ela precisava sobreviver, ela pôde expressar nesse momento, na fase adulta, né? Tanto diante do médico, quanto diante da mãe dela. Então, essa cólera vem substituir as angústias inimagináveis da época primitiva, pois o eu adquire a capacidade de utilizar as carências para se enriquecer e a capacidade de vivenciar emoções sem o risco de aniquilamento, né? Então, agora, Ellen, sustentada, né, pela segurança que ela tem nesse médico e, posteriormente, pela segurança que a mãe passou para ela, mesmo que tenha sido uma segurança meio que precária, mas ofereceu, Ellen pôde
entrar nesse processo de descongelamento, né, da sua situação primitiva de carência ambiental. Pode passar, Paulo. Então, no encontro com a mãe, as lembranças e as culpas maternas vêm à tona. A mãe relata que entrou em depressão após o parto e que não soube segurá-la nem alimentá-la como deveria. Nessa hora, parece que a mãe vai permitindo que Ellen possa descansar e viver o que ela não pôde viver quando era bebê, pois estava preocupada em sobreviver. Né? Eu achei linda essa cena, né? Porque a mãe, parece que nessa hora a mãe reconhece tudo, né? A mãe vê a filha ali praticamente morrendo e confessa a sua incapacidade de materná-la, né? Quando Ellen era bebê, e ao mesmo tempo ela oferece a Ellen, né, uma mamadeira. Ela oferece essa sustentação do holding que o Winnicott fala, né, que o holding oferece uma continuidade de ser que justamente vai levar a essa integração do psique-soma. E mais do que isso, o que a mãe de Ellen faz, ela me pareceu muito com a representação do jogo da espátula que o Winnicott fala, né, que ela ofereceu a mamadeira, ela não empurrou na boca de Ellen, né, então, e Ellen, ao oferecer a mamadeira a Ellen, né, sob a sugestão, alguém sugeriu, não me recordo quem, que ela desse essa mamadeira, Ellen hesita, diz que vai pensar, a mãe deixa lá a mamadeira, e quando a mãe está saindo, né, numa espécie de tenda, e Ellen chama a mãe e diz assim, mãe, eu quero que a senhora me dê essa mamadeira. Então, a mãe volta, né, bota Ellen no colo, pega essa mamadeira e dá a mamadeira a ela, né, e eu tenho uma impressão, também não sei se eu viajei muito, né, porque a minha imaginação, como eu já disse, é fértil, que essa tenda, para mim, representou como se fosse um útero, sabe? Então, ali não estava nascendo somente Ellen, ela não estava renascendo, né? Não era somente Eli, mas também nascia uma mãe, né? Era uma mãe e uma filha que renascia. Não existe o bebê sem a mãe, né? Como o Winnicott fala. Pode passar. Não sei se vocês viram, essa cena é muito linda, né? E aqui é o que eu acabei de falar, né? A possibilidade de viver uma experiência completa. Ellen viveu a experiência completa com o médico, né? Porque ele criou um ambiente de confiabilidade, onde ela pôde expressar a sua raiva, onde ela pôde falar tudo, e a mãe também, ela possibilitou que Ellen pudesse viver essa experiência completa, que contemplou a hesitação, a fruição e o desapego, né? Então, Ellen hesitou, no primeiro momento, pegar essa mamadeira, sentar no colo da mãe, mas depois ela quis, ou seja, sentou no colo da mãe e depois ela foi viver a vida dela, né? Então, tudo isso é favorecedora da constituição e do movimento dialético da integração de aspectos do self, acontecendo quando a pessoa pode vir a ser sustentada no tempo. Então, o convívio a que Eli se permite na clínica e a possibilidade experimentada no encontro com o médico e com a sua mãe proporcionaram a renovação da expressão das suas necessidades. Nesse sentido, Eli precisa ir até os ossos para encontrar o seu corpo, as suas emoções e a sua integração perdida. Muito obrigada. Eu espero que eu tenha feito aí o meu melhor para vocês, porque para mim foi muito gratificante. Muito obrigada a todos, por vocês ficarem numa sexta-feira, numa chuva dessa, me escutando até agora, tá bom? E agora a gente vai para um momento de partilha, não é isso, Lúcia? Sim, muito bom, Leda. Ótimas reflexões. E então, nesse momento agora, a gente abre para perguntas ou para considerações.
É o momento agora que todo mundo pode participar. Vocês podem levantar a mão, que aí a gente vai, eu vou organizando aqui a ordem das falas. Lúcia, Oi. me inscreva, por favor, Dalva. Oi, Dalva, tudo bom? Boa noite, tudo. Pode falar, Dalva, porque ainda ninguém se inscreveu. Boa noite, minha gente. Boa noite, Leda. Agradecer a sua presença, né? E assim, é muito interessante, acho que alguém no grupo, durante a semana, colocou, assim, várias vertentes, né, de análise desse filme. Então, tem a questão da anorexia, aí, enfim, muitas coisas, né? Mas o que me chamou a atenção, assim, a sua análise maravilhosa, né? Mas eu fiquei pensando assim, não sei se eu tentando, talvez uma análise muito fechada, mas eu acho que a pessoa mais importante ali do filme, né, para Elia é o médico, sabe? Porque eu não sei se eu fiquei assim, com a mãe, sabe? Porque aquela tenda, né? A imagem, né, a metáfora que você faz é super interessante, mas eu achei assim que até o final se repete algo que desde o início do filme está lá, que essa mãe, ela nunca considerou a voz dessa menina, né? Tanto que quando a madrasta liga para essa mãe aparecer, né? Ela vem com a companheira dela e a menina fica assim, meio. Pode ser que eu não tenha visto direito, né? Porque eu já tinha assistido e revi essa semana. Depois tem aquela reunião familiar e ali é uma confusão, né? Muito grande. Quer dizer, só a irmã é quem, de fato, mediou e considerou, né, a existência da Hélia. E quando ela vai para ficar com a mãe, assim, a companheira dela já vem com um pacote pronto. Eu sei que foi para ajudar, entendeu? Mas assim, amanhã, né, lá algo com os cavalos, e a mãe ela, ela fica naquela tenda e a Hélia pergunta: as pessoas pagam para ficar aqui, né? Ela diz: isso é uma leitura minha, assim, eu vou até o final sem ver essa mãe, sabe? Fazer um movimento. Agora, teve uma coisa que eu queria, Leda, que você comentasse. Ao final, ela vai, né? Quando sai da casa da mãe, ela vai ao encontro dessa outra casa, né? Que de fato é a casa onde ela passou grande parte do tempo dela. E um abraço muito afetuoso com a madrasta, né? Aquela, aquela danada assim que não dava folga a ela. E a irmã vem. Então, assim, demarca ali um núcleo, né, familiar. E o pai, como você diz, ele é tão ausente que eu fiquei o tempo todo no filme esperando, né? A primeira vez que eu assisti, eu fiquei esperando que de alguma forma, mas ele aparece na fala dela e de todo mundo, né, da ausência, ou justificando que ele não estava porque ele estava muito ocupado com outras coisas, ou ela, de certa forma, assim, com uma queixa já meio desesperançosa, né? Então, quer dizer, quando você fala, né, acho interessante você trazer esse recorte de Freud, né, ou melhor, o início, né, em Freud, e, e uma coisa que me chamou muita atenção é que parece que o tempo todo o que falta, e você traz isso, né, no Eu Pele, em toda essa questão que você traz, é assim,
parece que falta um contorno ali, sabe? É um desespero, um corpo que não é nomeado, né, e que ela impõe dor. Mas tem cenas muito lindas, né? Aquela da tentativa delas, quando você fala que o anoréxico come com né, o cheiro e tudo mais. Tem uma aproximação no filme durante muito tempo dela, desse objeto, que é a comida, né? Que inicialmente é algo que ela afasta, que ela parece uma coisa fóbica, né? Não. E aí tem o jantar dela com um amigo e que ela sente o sabor todo, né? Quer dizer, ali já estava um caminho para essa abertura, né, das coisas poderem entrar, porque elas poderiam sair, né? Então, assim, eu adorei ter assistido novamente, adorei a sua intervenção, né? E me ficaram essas questões, né? E aí, só para finalizar, o rapaz, um amigo dela, naquela cena que eles vão para o quintal, né? E que ele vai perguntando da sexualidade dela, né? E aí é muito claro o quanto ela está anestesiada. E ele faz assim, é porque ninguém nunca lhe tocou com amor, né? E quando ele vai tentando chegar mais perto, aí ela tem uma recusa, né? Pronto, minha gente, desculpem se eu me alonguei muito, mas é isso. Obrigada. Leda, você pode falar, mas tem mais outra pessoa inscrita, se você quiser falar primeiro. Eu, eu não sei, eu, eu não sei, assim, eu acho que ela só fez uma exposição. Você fez alguma pergunta, assim, não sei, eu não Não, acho tudo bem. Eu fiz assim, eu queria que você falasse um pouco desse retorno dela. Quer dizer, eu fui, na verdade, certo. pontuando o que você trouxe para me organizar também, porque eu tinha Tá, tido do muitas retorno ideias. dela, talvez eu tenha sido um pouco injusta com a madrasta, assim, né, de não ter incluído ela. Eu acho que na tentativa de ficar mais enxuta e de não me estender tanto e depois acabar me embananando, mas eu acho que a madrasta, né, nessa volta da casa e da casa de internação que você está falando, eu acho que é uma tentativa de continuar o processo que ela de integração, ou seja, ela entendeu que ela precisava da ajuda, que sozinha ela não iria conseguir, né? Ou seja, que ali é como o Winnicott fala, né? Que o paciente psicossomático ele precisa dessa ajuda, ele precisa dessa cisão também com os profissionais, né? Precisa circular entre outros profissionais, entre outros médicos, entende? Então, eu acho que é nesse sentido, quando ela volta, é nesse sentido de que os outros também possam funcionar como essa cola, né, que vai religar ela, né? Eu acho que foi isso. Não sei se eu lhe respondi, Dalva, mas... Obrigada, sim, sim, né? sim, clareou para mim poder pensar mais. Obrigada. Albérico. Boa noite. Esse emagrecimento dela não pode ser um esvaziamento do corpo no sentido de tirar de esvaziar os traumas, o sofrimento, as dores. E em relação ao cigarro, né? Ela usa o cigarro, não pode ser uma fuga do que ela está passando também. Alberto pode ser tudo, né? Como o Freud disse, porque a dor é tão grande, né, que ela vai buscar em todos esses sintomas um tamponamento para a sua dor, né? Então, como Freud diz, é um problema da oralidade. Então, o cigarro entra aí justamente para tamponar essa dor, né? Ou seja, a comida não entra, mas entra o cigarro, né? Como foi para Freud também, né? Ou seja, ele sabia que estava com câncer, sabia que estava morrendo, mas não deixou o charuto, né? Ou seja, mas era o consolo dele.
Então, talvez não entrou a mamadeira para ela no braço da mãe, mas entrou o cigarro, né? Que era o consolo dela, a mamadeira dela, né? Esse esvaziamento da comida dela, né? A gente entende, como eu disse, é uma tentativa de esvaziamento se a gente for entender, segundo aqueles psicanalistas da década de 50 em diante, né, de 60 em diante, é isso, ou seja, esse esvaziamento para eu me livrar da intrusão, né? Ou seja, dessa mãe que se apossa de mim, que a gente não viu isso no filme, mas uma parte dos psicanalistas, né, dos estudiosos, entendem dessa forma, né? Ou seja, eu me livrar é uma forma de eu colocar um furo nessa onipotência materna que me invade, né? Então, eu preciso me esvaziar, eu preciso ir até os ossos, mesmo que seja essa maneira inadequada, que pode me levar à morte, mas é a maneira como a lagartixa, né, que se livra do rabo numa tentativa de sobrevivência, mesmo que às vezes ela possa até morrer por causa disso. Emília? Olá, boa noite, Leda. Parabéns pela belíssima explanação. É um filme extremamente interessante, né? E só fazendo alguns adendos em relação à tua exposição, que foi ótima, aliás, mas o filme também provoca muita gente nos provoca em relação à questão dessa ausência dos pais, né? Mesmo que a mãe apareça, mas é uma mãe totalmente desinvestida né? dessa maternagem que não houve. Eu gostei também da metáfora, que foi exatamente o que eu tinha feito em relação à tenda, né? Já trazendo a questão do útero e do impacto que foi para mim ver aquela amamentação, né? Aquele momento de integração dela com a mãe, quando uma mulher, né, uma jovem, se coloca nessa posição de bebê e coloca uma mamadeira na boca. É muito impactante essa cena. Fala dessa relação, né, dessa falta. É muito simbólica essa cena. Mas também outras partes do filme que eu achei interessante em relação a outras pessoas que vão também cumprindo esse caminho estruturante, como esse amigo que se apaixona, né? São olhares investidos sobre ela, né? Sobre a pessoa dela, que também vai, como você falou, trazendo caminhos, porque é ele que leva ela para o restaurante, né? Sobre essa ênfase de ter paciente oncológica. Mas experimenta, então ela experimenta esse alimento, mastiga e cospe, né? Mas ela faz esse exercício que para ela até mastigar era difícil, até colocar o alimento na boca era difícil. Então a gente já vê aí né, um primeiro passo, vamos dizer assim. E também o investimento também da libidinal da irmã em relação a ela. Então, nessa família, quando tem aquela reunião totalmente sintomática também, que todo mundo é centro, menos ela, que seria a pessoa, né, que precisaria desse olhar investido da família, acaba que todas as outras questões, então, provavelmente, ela cresce desse ambiente hostil e das pessoas que não sustentam tudo isso, inclusive o pai que não aparece, a mãe que vai embora com a parceira, a sexualidade da mãe, que acaba sendo uma questão para a família também. Acho que essa questão da mãe, né, deixar o pai para viver com uma mulher também é uma questão, né, enfim. Mas é um filme, assim, achei muito, muito bacana, deixa muitos pontos assim que a gente pode, você até vamos fantasiar, vamos alucinar, porque o filme também abre esse precedente para a gente pensar, né? Mas como o ambiente holding dessa clínica acaba sendo um ambiente holding para essa menina, né? Que ela vai sendo cuidada, olhada, esse olhar atento já do médico, das outras pessoas, né? E dessa irmã que não desinveste dela em momento algum. Quando ela diz assim, se você morrer, eu te mato, né? Então é um olhar investidíssimo, tanto é que ela sorri nessa hora. Muito bom. Parabéns, Leda, só uma fala colaborativa. E foi importante você falar da família, a Dalva também falou, e no tratamento das meninas anoréxicas, os autores, eles sempre falam da importância da família também ser tratada, porque senão não adianta nada. Porque como se tratasse a menina no consultório e chega em casa, tudo é desfeito. Então, a família inteira precisa ser tratada. Porque senão a bagunça é generalizada mesmo. Eu achei interessante, Leda, também a posição dos autores antes de Winnicott, que você fala
e relacionando com a melancolia, né, que Freud fala da melancolia, e os autores, esses pós-freudianos também falam. Muito interessante, porque fala ali de uma mãe que invade a filha, né, invade a filha ou o filho, e essa mãe faz umas coisas, assim como na melancolia, a mãe também sendo melancólica, ela faz da filha uma escolha, né, narcísica, né, a escolha do objeto narcísico para ela, esse que é a filha. E, de certa forma, a filha, ela capta isso daí e ela entra no processo de morte. Então, quem é que está dentro dela? É a mãe. Quem que ela está matando? A mãe. Exato. Então, achei interessante. Então, pode ser tanto essa mãe que invade dessa forma, desse excesso de cuidado com Uhum. a filha, como também aquela mãe que se ausenta, como a mãe do filme, que o tempo inteiro, me parece assim que somente na hora da mamadeira, como talvez foi uma sugestão externa ali para aquela mãe, de ela usar mamadeira para a filha, mas a filha vai buscar aquilo ali. A filha busca e vai embora. Sim. Cria uma relação entre a mãe e filha ali. Mas a menina parece que usa aquele momento ali, que ela precisava daquele momento, e ela volta para lá, e eu concordo também com o Dalva quando fala que a madrasta parece que era, todo o jeito dela, era a única pessoa que cuidava de fato. A irmã amava aquela menina, mas quem providenciava tudo ali era aquela madrasta. Uhum. Muito torto, mas era alguém que estava com cuidado com ela, né? E eu achei curioso também quando você fala do nome, né, de você matar o nome, o outro, e se mudar o nome como uma forma de sobrevivência. E eu lembrei das pessoas trans, meus alunos e alunas minhas trans, e às vezes me choca quando essas pessoas falam o meu nome morto, né? Quando eu vou me referir, eu sempre falo o nome de nascimento, mas eu ouço, né, esses meus alunos e alunas falarem o meu nome morto, quer dizer, ele mata de fato aquilo ali, como forma de sobreviver, se refaz para recomeçar a vida agora de uma outra forma. Então, passa a ser uma morte, né, chamar o nome morto assim me choca, mas é justamente isso, né, que você fala, com uma lagartixa que deixa o pedaço do rabo para que ela possa continuar sobrevivendo, para que ela possa viver. Bacana. Quando você fala, Lúcia, aí nessa questão de que quando a menina está deixando de comer, na realidade ela está matando a mãe, ela faz isso na melancolia, né? É porque quando a gente, não dá para falar tudo, né? Porque senão a gente desemboca para uma outra coisa e acaba falando de tudo, menos daquilo que foi chamado a falar, né? Porque Freud diz que se a gente observar na melancolia, essa autodepreciação que a menina faz dela mesma, no fundo, ela está direcionando essa autodepreciação para uma outra pessoa, e não é para ele, né? É para aquele objeto que foi amado, né? E que depois não, foi abandonado e que a autodepreciação volta para ela mesma, né? Mas se a gente for considerar isso daí, a gente tem que ver que a própria mãe é uma mãe melancólica, pelo menos ela faz essa escolha narcísica, né, na filha, e a filha, ela capta isso daí, ela absorve isso daí, tem raiva dela própria, mas a raiva é de quem está dentro dela, né, que é a própria mãe. Então, a melancólica, ela faz isso, porque ela amou a mãe, ela investiu na mãe, a mãe não acolheu esse amor esse investimento que ela fez na mãe volta como ódio em relação a ela mesma. Por isso ela se autodeprecia. A melancolia é isso. Porque no luto, quando a gente não consegue isso, a minha libido vai para uma outra coisa, né? E na melancolia, não, ela se volta contra mim, né? Quando a pessoa morre, ao invés de eu elaborar aquele luto, eu morro junto com o outro, né? No luto você elege um outro amor, né? Uhum. Você direciona a libido para um outro amor. A melancolia não, está dentro dela própria. Isso mesmo. Bacana. Interessante. Pensar também
a anorexia como uma causa, né, como a melancolia. Alguém mais quer falar? A gente está na nossa hora aqui, mas se alguém quiser mais falar, podemos encerrar, Lida? Sim, por mim, acho que eu já cumpri a minha missão. Tá bom. Ok. Então, mais uma vez, quero agradecer a você, Lida, eu e a Dalva, que coordenamos esse trabalho, pela sua participação, por aceitar o convite, estar com a gente aqui nesse momento. O Cinema do SPP, para quem não sabe, funciona todos. Tem um áudio ligado aí, acho que é o Camilo. Oi? O seu áudio está ligado. Tá ok. Então, funciona, acontece, né, na verdade, última sexta-feira do mês, e a gente sempre está divulgando aí nas redes, para quem estiver interessado em participar do nosso cinema, será sempre um prazer. Então, Lida, obrigada a todos pela presença, e até a próxima. Parabéns, boa noite a todos. Foi muito bom, Leda, parabéns.